Bom, galera, vamos dar início ao quinto vídeo da série do minicurso Covid-19 para concursos. Lembrando que o objetivo do minicurso é só chamar atenção para os principais pontos a respeito do que o fisioterapeuta intensivista ou o fisioterapeuta respiratório pode fazer com relação ao Covid e que possivelmente pode ser pedido nos concursos que ainda vão aparecer aí, que com certeza o tema Covid-19 vai aparecer bastante, tá? Mais uma vez frisando, o objetivo do curso não é transformar ninguém em expert em Covid-19, mas o objetivo é o foco do nosso canal, que é concurso público na área da fisioterapia, beleza? Então, continuando aí, a gente vai falar nesse quinto vídeo da mobilização precoce, continuar ainda dentro da mobilização precoce para o adulto e para o infantil na insuficiência respiratória aguda, beleza? Então, aí tem algumas perguntas. A primeira pergunta é o que um protocolo sistemático de revisão, sistemático de mobilização precoce para pacientes críticos, o que é, né? Compreende todos os exercícios e estratégias de mobilização realizados por fisioterapeutas destinados aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Então, quando eu falo mobilização precoce, então quando eu estou falando de mobilização precoce, eu estou falando de pacientes na UTI, né? O que o fisioterapeuta pode utilizar de recurso dentro de uma unidade de terapia intensiva com esses pacientes internados, tá? Então eu posso usar a cinesioterapia passiva assistida ou ativa livre e resistida, eu posso usar o alongamento muscular, a eletroestimulação, o treino de sedestação, o treino de colocar o paciente sentado à beira-leito, né, e com isso treino de controle do tronco, treino de mobilidade para transferência no leito, né, passagem de decúbito dorsal para decúbito lateral, de decúbito para sentado, de sentado para em pé, né, cicloergometria de membros superiores e inferiores, e ortostatismo em prancha ortostática, que é, no caso, o ortostatismo assistido, ou que é o ortostatismo passivo, né? Aqui, ó. Então, o ortostatismo, tá difícil essa palavra, né? Prancha ortostática. Então, é o posicionamento passivo ou assistido através da assistência do próprio terapeuta, tá? E por último, a marcha, que também seria um recurso dentro do grupo da mobilização passiva. Opa! A segunda pergunta, por que é importante realizar então essa mobilização precoce, esse protocolo, né, em função da perda progressiva de mobilidade que impacta diretamente a qualidade de vida desses pacientes na UTI e aumenta o risco de óbito no primeiro ano e após a alta hospitalar, né? Minimizar as perdas ao longo da hospitalização para que no momento da alta hospitalar o nível de funcionalidade do indivíduo esteja o mais próximo possível da condição pré-internação. E por último, diminuir a incidência da fraqueza muscular adquirida na UTI, melhorar a capacidade funcional, aumentar o número de dias sem ventilação mecânica e a taxa de alta para casa. Então, quando a gente fala de mobilização precoce, né, quando a gente fala de mobilização precoce, nesse termo especificamente para concurso, né, a mobilização precoce, o que é, né, o conceito do que é a mobilização precoce e quais os objetivos dessa mobilização, como eu falei no vídeo anterior, são fundamentais, são de extrema importância para a prática clínica e especificamente para o concurso, que é o nosso caso, certo? Dando sequência aqui então, a gente tem aquele gráfico, né, de condição de mobilidade, né, do paciente, a condição de mobilidade, e aqui no eixo do X o tempo, né? Então, à medida que o paciente é admitido no hospital, à medida que o paciente é admitido no hospital,
ele cai essa condição de mobilidade até o aumento com a reabilitação e o aumento sem a reabilitação. A gente percebe que o aumento sem a reabilitação ou sem a mobilização precoce, ele ocorre muito mais lentamente e existe aí um atraso, né, uma perda da condição inicial, né? Então, que é um dos objetivos da mobilização precoce, que é o retorno a essas condições iniciais. Em vermelho, quais os critérios utilizados para a prescrição do protocolo de mobilização precoce. Então, quando a gente fala também em critérios, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente importante para o concurso, né? Quando a gente fala critérios, né? Quais os critérios esses pacientes eles devem ter para ser submetido a determinada coisa. Então, aqui os critérios que o paciente deve ter para entrar num protocolo de mobilização precoce. Então, grifa no material que é extremamente importante isso. Nível de mobilidade prévio e atual, a reserva cardiovascular, a reserva respiratória, a presença de restrição clínica e o grau de força muscular. É bom lembrar que um protocolo muito intenso, né, tanto na intensidade quanto no volume de treinamento, pode gerar impactos negativos pela sobrecarga excessiva, enquanto um protocolo muito leve poderá não atingir os limites necessários para as respostas fisiológicas desejadas. Diante disso, assim, o que eu faço, né, para evitar tanto a sobrecarga excessiva quanto a sobrecarga negativa, né, ou a sobrecarga leve, ou a ausência de sobrecarga, né? Sobrecarga leve é meio estranho, mas a ausência de sobrecarga. Eu minimizo esses efeitos através de uma boa avaliação da condição do paciente. Então, antes de qualquer início do protocolo, eu preciso avaliar esse paciente minuciosamente, né? Avaliar a sua capacidade atual, no sentido de poder prescrever um exercício mais seguro e realmente efetivo, né? Então, quando a gente fala em prescrição de exercícios, a segurança e a efetividade são duas coisas que têm que andar de mão dadas, né? O exercício ele tem que ser seguro e ele tem que ser efetivo, né? Próxima pergunta, quais são os objetivos, que é o que eu falei, né? Objetivos. Então, a palavra aí, ó, objetivos, indicações, contraindicações, precauções, são extremamente para concurso, né? Questão clássica de prova de concurso, objetivos, que é prevenir ou minimizar as perdas de amplitude de movimento da ADM, da força e da massa muscular, da mobilidade, do condicionamento cardiorrespiratório e da independência funcional para os domínios que envolvem o movimento corporal. Tá? E aí, as contraindicações, que é outro ponto extremamente importante também, ó, objetivos e contraindicações. E aí, na questão da contraindicação para a mobilização precoce, então, existe um guia prático que a gente deve utilizar. Isso não é novidade para o COVID, né? Mas é novidade para o paciente, não é novidade para o COVID, mas é comum em pacientes na UTI, que é o que está indicado, né? Ou melhor, quais as contraindicações para o exercício no leito e no exercício fora do leito. Tá? E aí tem esse guia, que é através de cores. Verde não indica um baixo risco de eventos adversos. O amarelo indica que a mobilização ela é possível, desde que seja discutida com a equipe multidisciplinar e a equipe aprove o uso dessa mobilização, ou seja, os riscos eles são muito menores que os benefícios que esse paciente vai ter com a mobilização precoce, então vale a pena, então incluído no amarelo. E por último o vermelho, que é um alto risco de eventos adversos,
para mobilização precoce, então ele deve ser contraindicado de forma absoluta, né? O amarelo seria o que a gente chama de contraindicação relativa, também isso é comum demais nos concursos, né? Qual a contraindicação absoluta? Isso é uma pegadinha, aí o cara vai lá, tem um monte de contraindicação, ele se confunde ou às vezes ele opta por uma contraindicação que é relativa, quando na verdade a questão estava pedindo uma contraindicação absoluta, tá? E aí a gente tem esses quadros, que é o exercício no leito, exercício fora no leito, as cores e a condição. Nesse caso aqui, esse primeiro quadro é das condições respiratórias. A gente já falou sobre isso no vídeo de mobilização precoce. Quem quiser, então, vá lá nos vídeos de mobilização precoce, na playlist do mini curso de Covid, que você vai ter um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Então, pulando aqui, a gente vai direto, isso já foi falado, a gente vai falar as intervenções fisioterapêuticas que a gente pode utilizar, a cinesioterapia, que aí compreende movimento passivo, assistido, ativo e resistido, a estimulação elétrica neuromuscular, né, com o objetivo de evitar a perda de massa ou a preservar a força muscular de pacientes sedados. Também tem a função de potencializar a contração muscular para a realização de alguma atividade nos pacientes colaborativos. Então você pode associar a eletroestimulação, né, o FES, por exemplo, mais o exercício que você propõe aí para o paciente, um paciente mais colaborativo. E agora, o cuidado, a precaução, a contraindicação do uso da eletroestimulação. Pacientes não devem estar utilizando drogas vasoativas e ele não pode haver um desequilíbrio entre a oferta e consumo de oxigênio nesses pacientes para que haja indicação do uso da eletroestimulação, tá? O treino de sedestação e controle de tronco, o treino de mobilidade e transferência no leito, né, corresponde aos treinos de rolar no leito, e de passar de deitado para sentado e de sentado para em pé, que é o ortostatismo. Lembrando que esse ortostatismo ele pode ser de forma passiva através da prancha ou de forma assistida com auxílio do profissional ou com dispositivos específicos, como por exemplo muleta, uso de muleta ou uso do andador, né, do próprio andador, além do auxílio do profissional. Aí mais uma vez de vermelhinho, cuidado, precaução, contraindicação, né, ou chamando a atenção que o indivíduo ele só deve ser incentivado à posição ortostática se ele tiver no exame de avaliação de força muscular manual um valor maior ou igual a 3, que corresponde especificamente no quadríceps, que corresponde ao quê? Extensão, você vai testar a extensão do joelho, tá? Você vai testar a extensão do joelho e ele vai conseguir estender completamente o joelho contra a gravidade, né? Nem precisa colocar um estímulo a mais, aí, uma resistência a mais, que aí no caso seria a 4 e a 5, né? Então no caso aqui só precisaria da 3, ou seja, ele consegue estender o joelho contra a gravidade, então já pode indicar o treino de posição ortostática. E por último a marcha, que corresponde ao treino de realização da marcha, e aí no caso com ou sem auxílio, né? Fez marcha com muleta, né, o auxílio, ou com auxílio do próprio profissional, vale o uso, vale o treino do treino de marcha. Os instrumentos de avaliação funcional, a escala de força muscular periférica, o MRC, a gente vai fazer um vídeo específico sobre ela. As escalas de mobilidade e transferências, as escalas para avaliar o nível de mobilidade e outras escalas não específicas, que é a escala de Perme, não sei se pronuncia assim, e a CEPAX, que são duas outras escalas menos utilizadas que o documento também preconiza. Tá, então era isso que a gente tinha para falar, né, na primeira parte desse vídeo.
A Sobrafila ela posiciona-se no sentido de recomendar que sempre que houver viabilidade clínica e recursos humanos e técnicos disponíveis, um protocolo sistemático de mobilização precoce deve ser aplicado nesses pacientes de Covid-19. E a gente vai passar agora para o próximo documento, que é de mobilização precoce também, só que em reabilitação pediátrica. Baseado em dados de outros países, crianças infectadas com Covid têm apresentado sintomas mais leves comparado aos adultos. E aí um tema, uma situação extremamente importante aí, ó, por isso está de vermelho. Embora a razão pela qual a menor gravidade da sintomatologia na população infantil não esteja totalmente esclarecida, uma das teorias é em relação à ECA2. Na presença desse vírus tem sido uma hipótese aceita para que crianças tenham sintomas mais brandos na enzima de conversão da angiotensina. Então, a ECA2, enzima de conversão da angiotensina. Essa ECA2, essa enzima, estaria com a menor ativação nas crianças e adolescentes, e por isso seria uma das teorias que explicaria o quadro mais leve quando esse grupo é acometido pela Covid-19. A ECA2, por que é o grande problema dela, né? Primeiro que é uma enzima, né, o receptor para essa enzima, ela tem localizado em várias partes do corpo, no coração, no pulmão, né, e ela é pró-inflamatória, né, e a gente já falou em vídeos anteriores que o problema da Covid-19 é a inflamação sistêmica causada pela Covid-19, né, e justamente por ação dessa enzima, que ela libera, que ela ativa, ela é pró-inflamação, ela libera substâncias inflamatórias que complicam, que aumentam a gravidade do quadro dessas doenças, especificamente nos adultos. Então, parece que é uma teoria hoje mais aceita para explicar essa relação com as crianças. Os sintomas mais frequentes são desconforto respiratório, febre, tosse, vômitos e náuseas, e pode haver na ausculta pulmonar o aparecimento de crepitação. O histórico da doença está muito relacionado com algum adulto na família que tenha sintoma da Covid-19. Em alguns pacientes haverá uma progressão muito rápida que pode levar esse paciente à insuficiência respiratória com um agravamento abrupto do desconforto respiratório. Então, nesses casos, né, diante de uma insuficiência respiratória aguda, preconiza o uso da ventilação mecânica invasiva, quando já se tentou todos os outros recursos. A mobilização na unidade de terapia intensiva pediátrica, a insuficiência respiratória e a síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico aumenta o risco da fraqueza adquirida na UTI, e essa condição ela agrava a morbidade e aumenta a mortalidade. Por isso recomenda-se o uso do protocolo também para as crianças e adolescentes internados em unidades de terapia intensiva, para evitar essa fraqueza muscular adquirida na UTI. O protocolo deve ser baseado na mobilização funcional segura e progressiva, apropriando atividades ao seu nível de desenvolvimento neuropsicomotor, né? A criança, né, a mobilização, a movimentação, ela tem que levar em consideração o desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Você só vai pôr a criança sentada se ela tiver a idade para tal, né? Então, é isso que o documento está chamando a atenção aqui. Então, inicia-se movimentos passivos e, posteriormente, na presença do despertar diário, soma-se os movimentos ativos assistidos de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O que se espera para a idade, né, da criança. Aqui a figura 1, ela representa os critérios de inclusão e progressão dos níveis de mobilização dependendo do nível da atividade.
Então, isso aqui é extremamente importante, né? É muito conteúdo, muita informação, mas extremamente importante. Dependendo do nível em que a criança está, ela tem um protocolo específico de mobilização precoce disponível. Então, por exemplo, se uma criança está no nível 1, em que ela tem uma traqueostomia recente, né? Então ela se encaixa no nível 1. O que a gente preconiza como mobilização ou precoce? Mudança de decúbito a cada 2 horas e cada 4 horas à noite e posicionamento em postura funcional, somente isso. Se eu tenho uma criança em nível 2, por exemplo, tem uma traqueostomia ou um tubo orotraqueal responsiva ao toque, acordada, com uma FO2 até 0,6, com uma PIP até 8 centímetros, ela se encaixa no nível 2, aí já se preconiza uma atividade do nível 1, mais o estímulo sensorial motor para lactantes, sedestação no leito 3 vezes ao dia e considerar sair do leito para a cadeira e deambular se esse paciente tiver nesse nível. Se tiver no nível 3, por exemplo, em VNI, ventilação não invasiva, com uma FO2 até 0,6, ou em oxigenoterapia, em nível de consciência satisfatório, aí eu posso incrementar atividades do nível 1, atividades do nível 2, e incrementar saída do leito para a cadeira 3 vezes ao dia e até deambular a marcha 2 vezes ao dia. Né? Então, primeiro, a gente classifica essa criança pelo nível, né? Então, através dos critérios de inclusão e até de progressão, e depois de classificado, a gente utiliza o protocolo de mobilização de acordo com o nível. Tá? Uma criança pode estar entre um e outro nível, né? Então pode ser feito algo do nível 1 e algo também do nível 2. Não esquecer das recomendações do EPI, que é, né, o equipamento de proteção individual, né, se é criança ou adolescente. É essencial a avaliação e a ocorrência de delírio, né? Então o uso de escalas específicas para esse tipo de avaliação. E aí não é uma realidade da maioria dos centros, mas recursos como a cicloergometria, até a game terapia, ela pode ser utilizada como opção de intervenção, né? A associação de óculos de realidade virtual em 3D, né? A criança obviamente vai aderir muito mais a essa atividade, mais a essa mobilização, do que somente algo repetitivo, sem uma associação lúdica, né? Então tem que ter muito tato, muito feeling para atender esse grupo de pacientes. Não é todo mundo que pode fazer esse atendimento, não. Na figura aqui mostra justamente a criança fazendo uso do cicloergômetro de membros inferiores com o uso do óculos 3D de realidade virtual, né? Infelizmente não é a realidade da maioria. Nessa tabela 1 aqui, está em vermelho, porque tem que estar em vermelho mesmo, tem que chamar muita atenção para essa tabela aqui, ó, muita atenção para essa tabela, coisa de concurso, né? Contraindicações do exercício, né, da mobilização precoce nas crianças e sinais de intolerância que você deve interromper. Então, contraindicação, instabilidade hemodinâmica, não se deve fazer com uma PIP maior que 10, com uma FO2 maior do que 60, com a escala de sedação RAS menor ou igual a -3 ou maior ou igual a +4, tórax ou abdômen aberto, convulsões de difícil manejo, pressão intracraniana maior do que 15 milímetros de mercúrio, fraturas instáveis e o ECMO, circulação extracorpórea, né? Então, todas essas características aí são contraindicações para o uso da mobilização precoce nesse grupo. E sinais de intolerância, ou seja, você deve interromper o exercício, a mobilização, se a saturação cair abaixo de 94%, se a frequência cardíaca e a PA subir acima de 20% do basal, né, em presenças de arritmia, aumento do score de dor, aumento do esforço respiratório, né, isso aqui é fundamental, importantíssimo, né? Quais são os sinais de aumento do esforço respiratório? O uso da musculatura acessória, o batimento da asa do nariz,
sudorese, cianose e a tiragem intercostal, né, da participação justamente da musculatura acessória dos intercostais. Então isso aqui também é muito importante, essas informações aqui. Deve-se também interromper o exercício em pacientes com uma agitação psicomotora ou uma flutuação cognitiva e a sincronia, paciente ventilador, impossível de corrigir por ajustes ventilatórios, né? Então a sincronia em si, então isso aqui é muito importante, a sincronia em si ela não é contraindicada, né? O que preconiza é você tentar resolver essa assincronia com ajustes, né? A sincronia ela deve ser resolvida em qualquer situação, não só antes da mobilização precoce, né? Mas ela deve ser tentada ser resolvida do mais rápido possível, né? Mas assim que você consegue resolver com ajustes ventilatórios essa sincronia, o paciente está melhor, não está brigando, né? Eles não tá brigando com o ventilador, a mobilização precoce ela pode continuar. Se no caso na mobilização precoce há o aparecimento ou a piora e a impossibilidade de correção, o exercício, a mobilização deve ser rapidamente interrompida. Estudos têm sugerido que uma redução maior que 15% da saturação periférica em relação ao valor basal deve ser interrompida a mobilização na unidade de terapia intensiva nos pacientes com COVID e determina-se mais cautela interrompendo a intervenção quando a saturação for menor que 94%, tá? Que é inclusive, como está lá na tabela anterior, sinais de intolerância, critérios de interrupção da mobilização. Incremento de suporte pressórico durante a ventilação mecânica, a fim de suprimir a demanda ventilatória durante o protocolo de mobilização, é autorizado. Isso é extremamente importante também, tá? Então eu vou lá, aumento a pressão de suporte, antes da mobilização. Então isso está preconizado, isso está indicado, isso está autorizado, né? Um aumento aí da pressão de suporte durante a mobilização. Treinamento da musculatura inspiratória, o TMI, também é outra ferramenta importante também que pode ser utilizada. Esses são os conjuntos de ações a serem tomadas pela equipe multiprofissional na condução da mobilização do paciente na unidade de terapia intensiva pediátrica, que também não é novidade do Covid-19. É o A de analgesia, evitar sedação excessiva e permitir o despertar. O B de briefing, que é respiração, né? O uso do teste de respiração espontânea, até para o protocolo de desmame da ventilação mecânica. O C de choice, escolha, de sedação e ou analgesia. D de delírio, prevenção, monitoramento e tratamento dessa situação. O E de exercício, que é a mobilização precoce. O F de good nutrition, que é a boa nutrição, um suporte nutricional individualizado e adequado. E o H, que é a humanização, é a equipe humanizada. Então isso tem que ser preconizado não só para o paciente da Covid-19, não é a novidade da Covid-19, mas todo paciente que está em UTI pediátrica ou adulta. A avaliação da capacidade funcional e da funcionalidade. A avaliação da capacidade funcional e da funcionalidade de crianças e adolescentes trará informações importantes para conduzir a intervenção. É isso que eu falei, né? Para que você não sobrecarregue em excesso ou tenha ausência de sobrecarga, uma avaliação ela é extremamente importante, né? Vai te dar a condição inicial e a partir daí a proposta de um protocolo de intervenção individualizado, né? Então tem algumas escalas de avaliação, que é a escala do estado funcional. Isso aqui eu não vou ler tudo, vou chamar só atenção aqui. Quando a gente estiver estudando escala e testes para concurso, a gente tem que ficar de olho nisso daqui, ó. Primeiro assim, quais domínios ou
Quais domínios não? Primeiro, qual o objetivo desse teste ou escala? O que que ele visa? Né? O que ele mede? Depois, quais os domínios? Ele tem domínio? Né? Porque, por exemplo, essa aqui, que é a escala do estado funcional, ele tem o domínio do estado mental, sensorial, comunicação, função motora, alimentação e respiração. Ele vai ter um somatório de todos esses domínios aqui. Então a gente vai somar esses valores aqui. Só que você pode avaliar domínio por domínio, por isso que é importante então saber. Então, um concurso é importante você saber se essa escala que você está utilizando, ele tem domínios, e se esse domínio, ele como que isso é avaliado no geral da escala. Tá? Então, tem a escala do estado funcional, por exemplo, ela é validada para um ambiente hospitalar e de fácil aplicação. Ela é composta de 6 domínios e cada domínio pode ser pontuado de 1 normal a 5 de disfunção muito grave. Com isso, a pontuação global ela é categorizada em adequada, disfunção leve, disfunção moderada, disfunção grave e disfunção muito grave. Então, além do objetivo da escala e do teste e dos domínios, os padrões de normalidade dessa escala e desses testes são fundamentais a gente pontuar, né? Nem sempre a escala ou o teste tem esses padrões de normalidade. O que você às vezes faz é uma comparação do antes e depois, tá? Então, qual o valor que ele obteve antes, qual o valor que ele obteve depois, porque existem escalas que não têm essa divisão, igual eu falei anteriormente aí, tá? Não tem esses padrões de normalidade, beleza? Então essa seria uma escala do estado funcional. A escala de força de preensão manual, o que chama atenção aqui são os valores de normalidade para as crianças, né? Em torno de 12 kgf, que a gente entende como um normal para uma criança, e para um adolescente em torno de 30 kgf. Valores abaixo disso indicam uma avaliação de força de preensão manual diminuída. É bom lembrar também que o hand grip, né, que é a avaliação da dinamometria manual, ela é uma estratégia para mensurar a força muscular periférica, não só força de preensão. Por quê? Porque essa força de preensão ela tem uma relação direta com a força muscular periférica. Então eu posso usar o hand grip e se eu tenho um valor muito baixo, eu posso inferir que a musculatura como um todo está comprometida, tá? Então, esses valores aqui de normalidade são importantes no uso do hand grip. Os testes clínicos de campo, né, que ficam mais inviáveis em ambiente hospitalar, mas extremamente úteis em ambiente ambulatorial, que é o TUG. A gente vai fazer uns vídeos específicos sobre esses testes mais comuns, né, que é o TUG. O teste de caminhada de 6 minutos, eu estou aí grifando de vermelho, dada a importância que é esses testes. O shuttle test, né, que é um outro teste também muito importante, que pode ser utilizado com esse grupo de pacientes. E os testes clínicos de campo, eles podem auxiliar a identificação de dessaturação do paciente durante o exercício. Então eu vou disponibilizar o material para vocês no final do curso, né? E aí vocês vão ler direitinho, vão estudar bastante. Então o TUG, sem dúvida nenhuma, o TUG é um teste extremamente importante a gente saber para concurso, não só para o COVID, e o teste de caminhada de 6 minutos. O shuttle test nem é tão comum, mas tem aparecido em algumas questões de concurso também, tá? Então lembrando aqui que esses testes também são importantes para avaliar de saturação. O paciente saturou durante o teste, é uma informação importante. Na realização do teste de caminhada de 6 minutos, do shuttle test, se você tem uma redução menor que 88%, né, então estou lá avaliando a saturação periférica de O2 durante o teste. Aí o paciente vai e satura menos ou igual a 88%. Deve-se interromper o teste, suplementar O2, né, e reiniciar o protocolo. Então o paciente às vezes precisa do uso do oxigênio para o término do teste. Escalas de desenvolvimento neuropsicomotor podem ser uma estratégia
para avaliar funcionalidade de crianças menores que 6 anos de idade, né? Como considerando que o teste caminhado e o shuttle test não vai ser executado em crianças com essa idade, né? Eles serão executados em crianças maiores e adolescentes. Caso seja identificado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o estímulo ele deve ser realizado de maneira adequada e lúdica. Fisioterapia respiratória e cardiovascular no contexto da reabilitação. A intensidade de exercício para os pacientes em ambiente hospitalar, grava isso, eu falei, chamei bastante atenção no outro vídeo, mas grava isso também. Ó. A gente utiliza a escala de Borg modificada, né? Esse documento preconiza isso, que é a escala que vai de 0 a 10, para avaliação do nível de intensidade que você está propondo de exercício, de mobilização para esse paciente. Para o paciente no início de um programa de reabilitação, o máximo que ele deve pontuar nessa escala é 3, o que caracteriza uma atividade leve, tá? Nem moderada, uma atividade leve. A duração e o tipo de exercício devem ser ajustados à tolerância, reforçando o cuidado de evitar uma saturação menor que 94, tá? E, se for necessário, otimizar até o suporte de oxigênio. Atividades aeróbicas como sentar e levantar da cadeira, subir e descer degrau, marcha estacionária, caminhar em volta da cama, são excelentes estratégias também, principalmente no ambiente hospitalar, óbvio. E caso o paciente esteja com dificuldade de sair do leito, exercícios para membros superiores com bastão, bola e circo ergômetro são alternativas. Lembrando que você não pode passar desse nível de atividade aí de leve na escala de Borg modificada. Beleza? Dando prosseguimento aqui. Atenção aqui, ó, atenção. 4 a 6 semanas após a alta hospitalar, recomenda-se que o paciente seja contactado para realizar uma avaliação, né, uma reavaliação, teste que inclui teste caminhado de 6 minutos e o shuttle test, e para prescrição de exercício baseado nos novos dados. Ou seja, é aquilo mais uma vez, ó, avaliar e reavaliar o seu paciente para que você consiga adequar o nível, né, de atividade que será proposto para o seu paciente. A telereabilitação é uma outra alternativa em tempos de Covid, bem úteis, mas há necessidade, e aí grife isso daí, ó, o documento preconiza a necessidade de avaliação presencial antes do tratamento remoto. Então, a primeira avaliação, tá, para esses pacientes que serão submetidos à telereabilitação, que existem evidências de resultados satisfatórios, a primeira avaliação deveria ser presencial. Tá certo? Mais uma coisa importante em relação à telereabilitação é que na vigência de dessaturação durante o exercício, né, a prática do exercício sem supervisão direta deve ser contraindicada e nova avaliação agendada para 4 semanas. Então eu fiz a primeira avaliação presencial. E aí, durante essa avaliação, o paciente dessaturou. Houve uma dessaturação importante, abaixou o nível de saturação dele para níveis em torno de 88, dependendo do teste, a menos de 94, né? Então, deve ser contraindicado a prática do exercício sem supervisão e reavaliar esse paciente após 4 semanas. Reavaliar após 4 semanas dessa primeira avaliação. Tá? A intensidade do treino ela é baseada no teste de caminhada de 6 minutos ou no shuttle test. Tá? Então você calcula a velocidade com que o sujeito conseguiu realizar o exercício e a partir daí você prescreve a intensidade da atividade.
A intensidade do treinamento irá aumentar de leve para moderada, né? Aí no caso passará do nível 3, leve, para o nível 4 a 5, que é uma atividade moderada na escala de Borg modificada, cerca de 8 semanas após a alta hospitalar. Mais uma atenção em relação à telereabilitação, a avaliação presencial do paciente antes de iniciar o tratamento de telereabilitação em seu domicílio é recomendada pela maioria dos pesquisadores como estratégia facilitadora para a melhora da adesão. Então, o caso aí não é só segurança, né? O fato de você fazer uma primeira avaliação presencial, estudos têm mostrado um aumento da adesão ao tratamento importante, tá? Então, um aumento da adesão. Após determinar que o paciente tem segurança e condições de realizar a telereabilitação, o fisioterapeuta fará então um telemonitoramento e aí partirá para o acompanhamento. Não é recomendada a realização de exercícios em pacientes que apresentem febre, temperatura maior que 37,8, dispneia e saturação menor que 98. Para terminar, pacientes que apresentam remissão total de sintomatologia, exercícios aeróbicos com maior intensidade devem ser considerados após as 8 semanas, né, que é aquele tempo de recuperação. E atividades que permitem a manutenção da percepção de esforço entre 4 e 5, ou seja, intensidade leve a moderada, são ideais para essa fase. E para esses pacientes, a duração do atendimento aumenta de 40 a 60 minutos, devendo ser mantido o acompanhamento não presencial pelo fisioterapeuta. Havendo possibilidade, novo teste clínico de campo deverá ser feito para adequar a prescrição do exercício, né? Então, novos testes TUG, novos testes de caminhada de 6 minutos, shuttle test, né? Testes que o fisioterapeuta vai utilizar para a avaliação. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar sobre nesse quinto vídeo, né? Que é a mobilização precoce adulto e na UTI pediátrica. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí. Dá uma olhada nos outros vídeos da playlist lá do mini curso de Covid para concursos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, visite o nosso Instagram, Paulo Brito, Brito com 2 T's, .fisio. Faça o seu cadastro que você receberá maiores informações sobre o preparatório. Beleza? Então, até o próximo vídeo.